Iniciar a gravação. Então agora a gente está gravando. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos bem? Dia, professor, tudo bom? Hoje eu estou meio atrasado porque eu tive que sair para comprar as coisas do almoço e acabei perdendo um certo tempinho para chegar aqui a tempo. Então, beleza. E aí, gente, como é que foi a terceira lista de exercício? Estamos bem? Estamos bem mal? Como é que é? Bem mal. Pô, bem mal? Mas por que bem mal? A lista tá tão de boa. Não tem nenhuma integralzinha nessa Estamos lista. indo de mal a pior. Não tem nenhuma integralzinha nessa lista. Que isso, gente? Só que decadência, choro e desespero. Meu Deus, depressão. Caramba. Não. Vou ter que tirar esse chat aqui, senão vai me dar problema. Bloquear o chat. Bem, pessoal. Eu pedi para vocês... Marquei hoje a nossa videoaula para a gente poder falar um pouquinho do exercício de capacitância. Então eu queria saber quais questões vocês querem que eu dê uma olhada, que não seja da lista, por favor, para que a gente possa discutir. Porque da lista não vale. A Carol me pediu 87, tá? A Carol a gente vai ver, vou deixar ela mais pro finalzinho, tá? É a parte de combinação de capacitores. Mas nessa questão 87, qual é a dificuldade de vocês? Tentem me esclarecer. O que vocês não conseguiram? É porque se a gente querer saber o gabarito dela e também se a gente poderia fazer de uma outra forma. Qual Porque quando você questão? chega lá no A 86? 87. Mas 87 não tá na lista, né? Não, mas é por isso que a gente está lhe pedindo. O senhor quer fazer Tá. 86? Né? Não, é que você falou o gabarito, aí eu achei estranho. Ah, passa logo 86. 87 do capítulo 20. A resposta dela dá... Deixa eu olhar aqui, eu tô olhando no final do livro. Ela dá 4/3 da capacitância C. Então, a resposta dela é isso aqui. Esqueci de apresentar para vocês. Estão vendo aí a tela? Não. Eu estou apresentando. Agora sim. Tá. Agora A sim. resposta dela aqui no final do livro está dizendo que dá isso aqui. Tá, peraí que essa cor aqui não tá legal. Opa, fiz besteira. Peraí, deixa eu ajeitar essa minha besteira aqui, senão vai ficar pior. Eu vou fazer só uma coisinha aqui na tela, mas não se assustem não, tá? É só para que eu não precise ficar trocando a cor toda hora. Hoje está bem lento o meu computador, não sei porquê. Acho que hoje ele está com sono. Isso aqui é só um gabarito de cor que eu pego para poder ficar puxando a cor toda, senão toda hora eu vou ter que ficar trocando. Beleza. Porque assim eu não preciso toda hora ficar puxando as cores. Então, da 87... hoje tá difícil, né? Da 87, o gabarito dela tá dando esse resultado aqui, pessoal. Vocês conseguiram chegar nessa resposta? Eu vou pedir para vocês falarem, porque eu não tô vendo o chat, tá? Eu tô só com a tela aqui aberta do... Eu não sei se vocês conseguiram fazer essa aqui. Se alguém puder falar aí no áudio, eu agradeço.
Pessoal? Não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Não, Estão- professor. Vocês não estão me ouvindo? Não, eu não consegui chegar nesse resultado. Ah, tá. Tá bom. Tá, então a gente já tem uma questão pra gente ver. Tem mais alguma outra questão que vocês querem que eu fale? Nossa ordem aqui a gente tem 87. 87. Deixa eu ver aqui mais aqui, se alguém colocou alguma coisa no chat que eu não tô vendo. Isaac, não, esse é um outro computador, não é mais o do Cruzeiro, não. Pelo visto, então, todas as outras questões estão tranquilas, né? Ninguém está falando nada. Vou ficar despreocupado. Pelo visto é só 87 e pronto. Boa, 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 boa. Mas não cai, não. Tô vendo se tem mais alguma questão, pessoal. Vocês querem que eu separe logo? É bom vocês me falarem que eu vou separando aqui pra gente poder começar a resolver. Até agora tem 87. Alguém quer mais alguma questão? Pessoal? A última da lista. A última da lista, Silmara, é a 86. Então vamos colocar aqui, ó, 86. Eu tô com um barulhão aqui. Temos mais alguma outra? Professor, só pode resolver a 45? 45. Posso. A gente tem a 45. Podem ir falando, tá? Se tiver mais alguma coisa. O 36 eu posso dar uma luz, né? Porque ela é da lista, né, Ives? Mas tudo bem. Beleza. Acho que essas... Não é não da lista não, professor, confia. Não, para confiar. Mas é porque eu fiz aqui uma marcação no livro, que eu escolhi pelo livro, então aqui está marcado para mim. Não tenho uma boa memória, mas por isso que eu anoto tudo. Então, beleza. Então, vou começar da menor para maior. Então, vamos começar da 36. Que a gente possa discutir, tá bom? Então, a questão 36, ela fala o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Ela fala um capacitor esférico. Deixa eu pegar aqui. Professor? Oi? Eu confundi, não é a 36, seria a 38. Mas se eu quiser a Mas pode fazer as 36, duas não também. teria problema. Tá, vou dar uma olhada na 36. Se der tempo, eu olho a 38, tá bom? Porque a gente vai perder muito tempo aqui. 36, 36.
Mais alguma outra coisa? Ou não? Posso começar? Tá. Beleza. Então, vamos lá. Um capacitor esférico consiste em uma camada condutora esférica de raio B e carga menos Q, que é concêntrica a uma esfera condutora menor de raio A e carga mais Q. Mostre que a capacitância é dada pela expressão que está dada aqui, né? Então, ele quer que a gente mostre o seguinte, que a capacitância ela é dada por AB sobre constante elétrica A menos B. Ele quer que a gente encontre essa expressão. Ok? E no item B, ele pede para mostrar que à medida que o raio B se aproxima do infinito, ou seja, deixa eu tentar fazer o desenho aqui, né? Não sou muito bom em desenhar esferas, mas nesse recurso aqui eu consigo. Então eu tenho a esfera maior, tenho a esfera menor, certo? Essa tem uma carga mais Q e essa tem uma carga menos Q e ela tem um raio B e essa outra tem um raio A. Tudo bem? Dá para todo mundo enxergar aí? Todo mundo consegue enxergar? Sim. Sim. Perfeito. Então ele quer que a gente mostre que nesse caso a capacitância é dado por essa, perdão, que a capacitância desse capacitor é dado por essa expressão. Então o que a gente tem que lembrar, né? Se vocês lembrarem, como é que a gente calcula a capacitância? A capacitância é a quantidade de carga dividido pela diferença de potencial, correto? Sim, professor. Beleza. Então a gente tem que primeiro encontrar quanto que é a diferença de potencial desse sistema. Como é que a gente acha a diferença de potencial dele, né? Então você tem que calcular a diferença de potencial entre, vou pegar aqui a cor vermelha. Então, você tem que calcular a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, né? Então esse ponto aqui ele vale A e esse ponto ele vale B. Então o que você vai calcular essencialmente é a diferença de potencial de B menos a diferença de potencial de A. Tudo bem? Aí, qual é a distribuição de carga que a gente tem? É uma esfera. Quanto que é o potencial de uma esfera carregada? Ou você pode fazer o cálculo, ou você pode lembrar lá no capítulo 20, no próprio capítulo 20 mesmo, a gente resolveu, né? Tem uma, se vocês voltarem lá na seção 20.7, onde ele fala de capacitor de placas paralelas e capacitor cilíndrico, lá no material, na página 64, vocês vão ver que ele demonstra como você pode encontrar a capacitância de um capacitor cilíndrico. Aqui a ideia essencialmente é a mesma, né? Então eu vou pegar aqui inclusive a equação e ele fala, ó, é menos uma integral de A até B do campo escalar ds. Só que quem é o campo, né? Nesse nosso caso aqui, esse campo elétrico vai ser o campo elétrico produzido por uma esfera. E a gente sabe quanto é esse campo. Esse campo essencialmente é igual de uma carga pontual. Então ele é K que sobre a distância ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Sim, professor. Sim. Beleza, então, né? Então a gente já sabe como calcular esse campo. Aí a pergunta que fica é qual é a carga que a gente tem que considerar, né? Porque essa carga de fora aqui, ela é menos Q e a de dentro é mais Q. Aí para isso a gente vai usar um resultado que é da lei de Gauss, né? Como você quer encontrar o campo elétrico na região entre as duas esferas, né? Entre as duas esferas,
Então você imagina uma superfície cilíndrica ou uma superfície esférica gaussiana que está entre os dois pontos. Então vou até fazer ela de vermelho aqui. Tudo bem? E nessa superfície gaussiana a gente sabe que o fluxo do campo elétrico ele é igual à carga interna sobre ε0. Isso aqui é a lei de Gauss. E aí você vê que dentro dessa região gaussiana que a gente construiu, a carga que a gente tem é a única carga de valor mais Q. Ou seja, esse campo aqui ele vai ser um Q positivo sobre R2. Porque a gente está pegando uma região entre as duas esferas. Tudo bem, gente? Eu estou seguindo exatamente o mesmo raciocínio que o raciocínio mostrado na seção 20.7, que é o capacitor cilíndrico. Então, se vocês tiverem como pegar o material de vocês e derem uma olhada, é inclusive a equação 20.23. Tudo bem? É o mesmo raciocínio que eu estou fazendo. Posso continuar? Pode, professor. Então, perfeito. Então, o que a gente faz? Então, vamos lá. Então, deixa eu apagar essa daqui. Vou voltar para cá. Opa, não quero que isso apareça. Vou voltar para cá. Fiz besteira. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui para mim. Senão... Opa. Quero só deixar uma... Perfeito. Tá. Enfim, vamos lá. Então, a gente pode... Então, a gente já sabe que a capacitância ela é a carga dividido pela diferença de potencial. Então, a primeira coisa que a gente precisa encontrar é essa diferença de potencial entre as duas esferas. E aí, se você fizer essa conta, você vai conseguir mostrar que essa diferença de potencial, essencialmente, ela é o quê, né? Bem, o potencial para a esfera, ela é K Q sobre R. Deixa eu tirar esse B aqui, porque eu não quero o B que apareça. Esse daqui é o potencial da esfera. Menos... escrevendo errado. O potencial da esfera é menos constante elétrica, a carga dividido pela distância que você está calculando. Esse é o resultado do potencial da esfera. Professor, como é que eu sei que esse é o resultado do potencial da esfera? Porque lá na parte de potencial, que foi antes de capacitância, a gente verificou que de fato era isso. Tudo bem? Posso continuar, pessoal? Pessoal, eu não estou vendo o chat, então vocês têm que pelo menos alguém falar para mim. Tá bom. Sim, Pode, sim. Pode, professor. Então tá bom. Então, nesse ponto B aqui, ó, eu vou colocar a nossa outra figura que estava. Deixa eu fechar aqui rapidinho e abrir aqui. Que é essa figura. Então, aqui no ponto B, ó, o R vale B. Eu estou calculando a diferença de potencial entre esse ponto vermelho, que está o B, e esse ponto outro aqui, que também está vermelho, que é o A. Então, nossa diferença de potencial, essencialmente, ela vai ficar o quê, né? Ela vai ficar sendo o valor do potencial calculado para a esfera maior, então vai ficar menos KQ sobre B. Lembrando que essa carga aqui a gente obteve, a gente está usando esse valor de Q porque a gente usou a superfície gaussiana, né? É a carga que está contida na superfície gaussiana. Aí vai ficar, então, esse é o potencial em B, menos o potencial em A, que é KQ sobre A. Estou organizando essas expressões, colocando os sinais em evidência. Você vai ter menos KQ, e aí vai ficar 1 sobre B, menos 1 sobre A.
Tudo bem, pessoal? E aí, o que que eu vou ter, Tudo né? bem. Eu vou ter aqui, organizando, então vai ficar menos K Q, ajustando aqui, né? Então vai ficar A menos o B dividido por B. Ok? Tirei o MMC dessa parte aqui de dentro do parênteses. E aí a gente está quase chegando na resposta que o problema pede, né? Porque se vocês olharem, a gente vai só tirar esse sinalzinho de menos que aparece aí. Se eu fiz certo. Tá. Acho que eu perdi algum sinal de menos de alguém aí. Deixa eu verificar. Deixa eu ver se eu peguei algum sinal de menos aqui. Tá, menos, com menos dá mais. Deixa eu fazer aqui melhor. Pera aí, deixa eu organizar aqui. Vou organizar melhor, porque acho que eu perdi um sinalzinho de menos. Então aqui vai ficar menos KQ, aí vai ficar 1 sobre B, menos 1 sobre A. Tá ok? Vai ficar menos KQ, aqui vai ficar BA, aqui vai ficar A menos o B. Ah, tá. Trocando o sinal, eu vou ajustar que isso vai ficar KQ, B menos A sobre BA. Tudo bem? Eu só distribuí esse sinal aqui para dentro de novo. Tá, gente? Então eu achei a diferença de potencial entre as duas esferas. Beleza. Achada a diferença de potencial entre as duas esferas, eu vou substituir aqui, ó. Eu vou ver que aqui em cima vai ficar Q, aqui embaixo vai ficar a constante elétrica, a carga que multiplica o que nós vimos ali, B menos A sobre BA. Simplificando, isso vai dar BA dividido por constante elétrica, B menos A. Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Alguém entendeu? Alguém não entendeu o que foi que eu fiz? Então, recapitulando. A capacitância é a quantidade de carga pela diferença de potencial. O segredo dessa questão era você encontrar a diferença de potencial entre as duas esferas. Então, a diferença de potencial entre as duas esferas, eu vou de novo fazer um desenho aqui, menorzinho. A diferença de potencial entre as duas esferas, ela leva em consideração apenas a carga da esfera menor, tá? Que é essa de valor de mais Q. E aqui tem o valor de menos Q. Então, nós estamos encontrando a diferença nessa região aqui que eu estou fazendo pontilhado. Tudo bem? E aí, achando a diferença de potencial, eu substituo, encontro as diferenças de potenciais e aí jogo na expressão da capacitância. E aí eu encontro o resultado que ele pediu. Até aqui, tudo bem para vocês? Posso continuar? Pode. Perfeito. Então, o item A vai embora. Aí o item B, só para matar a saudade de cálculo 1, vão ter que calcular um limite, né? Porque então a gente mostrou que a capacitância ela é dada por essa expressão aqui, né? AB sobre constante elétrica que multiplica B menos A. E aí o que acontece no limite dessa capacitância quando B vai para infinito, né? Bem, se você colocar infinito aqui, você vai ver que isso vai dar, ó, infinito sobre infinito. Então isso dá uma inconsistência, correto? Esse B indo para infinito. Aí para a gente resolver isso, como é que a gente faz lá de cálculo 1? A gente usa qual regrinha? Pessoal, Eu não sei, professor.
Lembra que tem a regra de L'Hopital para calcular limite? Quando o limite dá 0 sobre 0, infinito sobre infinito, a gente pode usar L'Hopital? Lembraram agora? Não, professor, eu não lembro. Não. Então tá bom. Professor, a gente teve limite só em uma aula só, professor. Então beleza. Pular a parte de limite. E foi horrível essa aula, professor. Então, olha, quando eu tenho funções, então quando eu calculo o limite de duas funções, alguma coisa assim, ó, quando o x vai para 0 ou infinito, tá? Então estou colocando as duas opções aqui só para saber. Tudo bem? Então pode ser 0, então vai para algum valor. E esse resultado dá infinito sobre infinito ou 0 sobre... Aqui, peraí que eu tenho que tirar, aqui está o chat, bem aqui, esqueci. Ou 0 sobre 0, você pode calcular esse limite dizendo o seguinte, que ele é exatamente o mesmo que o limite das derivadas. Tudo bem? Vocês chegaram a ver isso? Sim ou não? Não. Eu, Não? pelo menos, não lembro. Tá. Então, acho que Não, professor. Então, eu vou fazer um exemplo bem prático aqui. Ó. O limite de seno de x quando x sobre x quando x vai a 0. Veja que esse limite ele vai dar seno de 0 sobre 0. Seno de 0 é 0 e aqui embaixo está dando 0. Então, tá vendo que está dando 0 sobre 0? sim. Então, eu posso resolver esse limite fazendo assim. Ó. Eu calculo a derivada da função de cima. Quanto que é a derivada da função de cima? Do seno é cosseno de x. E a de baixo é 1. Então, esse mesmo limite aqui, ó, ele vai dar cosseno de 0 sobre 1, e isso vai dar 1. Então, o limite de seno de x sobre x, quando x vai a 0, ele vale 1. Inclusive, esse é um dos limites fundamentais. Tá bom? Essa regra chama regra de L'Hopital. Vocês podem dar uma olhada depois. Ok? Posso continuar, gente? Eu não estou vendo o chat, então assim, se vocês não me derem... Pode. Pode, professor. Beleza. Então, pensando nisso, a gente está com esse mesmo problema, né? Então, a gente tem aqui AB sobre constante elétrica de B menos A. Então, eu vou fazer o seguinte, a nossa variável, a gente quer ver o que é que acontece com essa expressão quando o B ele vai para infinito. Então, a gente calcula esse limite, né? Então, o limite dessa expressão, então eu vou colocar aqui A sobre, vocês vão ver o que eu vou fazer. Deixa eu colocar aqui o B em vermelho, o B em vermelho, e aqui no limite quando o B vai para infinito. Tudo bem, gente? Então eu deixei em vermelho que é para vocês verem quem é a nossa variável. Então nesse caso, vocês estão vendo que quando eu coloco no lugar do B o infinito, eu vou encontrar uma coisa que é infinito sobre infinito. Então a gente vai ter que usar a regra de L'Hopital. Então eu vou calcular esse limite, quando o B vai para infinito, e vou imaginar que o B é a nossa variável, é o x, tá bom? Então, quanto que é a derivada aqui em cima com relação a B? Vai dar essencialmente A, né? Eu mantenho o A constante e derivo o B. A derivada de B com relação a B dá 1. É como se fosse a derivada de x com relação a x. E aqui embaixo fica a constante elétrica e aqui vai ficar menos A. Tudo bem? Tudo bem, gente? Opa, perdão, aqui não dá menos A não, aqui dá 0. Dá 1, falei besteira. Aqui vai ficar a constante elétrica. E a derivada disso aqui com relação a B dá essencialmente 1. Né? Derivada de x menos A com relação a x, isso dá 1. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo concorda comigo? Sim. Beleza. Então agora, ó, quando eu calcular o limite, como não tem mais o B, vai ser a própria expressão que está lá dentro. Então dá A sobre constante elétrica. E lembrando que a constante elétrica é 1 sobre 4π ε0, esse resultado vai dar 4π ε0A, que é exatamente o que o problema pede para a gente mostrar. Tudo bem, pessoal?
Então, essencialmente, nesse problema em particular, vocês teriam que fazer duas coisas. A primeira, encontrar a diferença de potencial na esfera, porque aí a capacitância é a carga sobre a diferença de potencial. E segundo, você ia ter que lembrar de uma regra chamada regra de L'Hopital para calcular o limite. Tudo bem? Aí poderia perguntar o seguinte, tá, professor? E se eu quisesse calcular, por exemplo, a capacitância para fora das duas esferas? Se eu quisesse calcular, está aqui, né? Tem os dois casos. Se eu quisesse calcular aqui para fora, vou desenhar assim pontilhado para que vocês pudessem ver. Quanto que vocês acham que ia dar a capacitância disso? Sem fazer conta, a gente vê que ia dar zero, né? Porque se a de dentro tem carga mais que e a de fora tem carga menos que, quando eu englobo as duas cargas, a carga líquida dessa superfície vai ser quanto? Vai ser mais que menos que. Isso vai dar exatamente zero, né? Então a capacitância aqui vai dar zero. Deu para entender o que eu estou falando, pessoal? Pessoal? Sim. Sim. Então, beleza. Então a 36 eu posso até tirar da lista agora, né? Não, não faça isso não. Deixa como bônus, professor. Tá bom, então. Que bodo, professor. Tire não, tire não. Valendo meio ponto a mais, professor. Beleza, então. Então a 36 acho que deu para tirar a dúvida. Tá? Posso seguir adiante? Pode. Tá bom. Então vamos ver aqui a outra que me pediram, que é a 44, não foi? Foi a 44, Carol? 45. Ah, 45. 44 também, professor, pode Não, ser. 45. Tá, 44 não, porque a 44 tá na lista. Já estou muito bonzinho. Então a 45 é a seguinte, vamos lá. A gente tem associação de capacitores. Tá? Então eu vou tentar fazer o desenho aqui, mas confesso que para mim é mais prático pegar aqui o desenho do livro. Deixa eu pegar aqui o desenho do livro. Só um momentinho. É a página 82. Então, de novo, com relação a essa questão 36, basta vocês darem uma olhada no exemplo do capacitor cilíndrico. E aí vocês vão ver que dá para fazer tranquilamente essa questão 36, tá? Então, deixa eu pegar aqui a figura. Estou pegando o PDF da figura aqui, gente, só para ficar mais fácil para mim. Essa aqui, né, Carol? Sim. Então tá bom. Então, para a gente resolver essa questão, uma questão de associação de capacitores. Então ele fala assim, né? 4 capacitores estão conectados como mostra a figura. Determine a capacitância equivalente entre os pontos A e B e calcule a carga em cada capacitor, considerando a diferença de potencial entre o ponto A e B de 15 volts. Então vamos lá. Então, primeiro vamos achar a capacitância equivalente, né? Então, a capacitância equivalente é você pegar todo esse circuito e transformar ele numa coisa assim, né? Então você transforma todo esse circuito aqui, que tem 4 capacitores, em um único capacitor de uma capacitância equivalente. Tá bom? Para fazer isso, você tem que analisar separadamente aqui, ó, as regiões. Eu vou separar aqui para que você possa, vou chamar aqui de C, para que você possa verificar quem está em série e quem está em paralelo. Então você pode separar esse circuito em 2 pedaços. Vou separar aqui com uma linha. Então eu tenho como se eu tivesse 2 circuitos conectados aqui. Nesse primeiro pedaço daqui, olha, eu tenho 3 capacitores
ligados entre o ponto A e C, e veja que eles dois estão em série, e esses dois estão em paralelo com o de baixo. Todo mundo consegue visualizar isso? Sim. Então, perfeito. Então, vamos lá. Então, eu tenho que primeiro ir por etapas, né? Então, vamos olhar primeiro os capacitores aqui de cima. Nos capacitores de cima, eles estão ligados em série. Então, eu vou analisar esses dois aqui e vou convertê-los para um único capacitor equivalente. Então, eu vou chamar de capacitor equivalente 1. Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser a capacitância equivalente desses dois. Mas lembra, eles estão em série. E a capacitância em série, como é que eu calculo? 1 sobre o capacitor equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Quando está em série, você pega o inverso deles. Tá bom? Então vamos achar como é que fica. Então, 1 sobre o capacitor equivalente 1, ele é igual a 1 sobre 15 mais 1 sobre 3. E aí você acha a capacitância equivalente dele aqui. Tá ok, gente? Sim. Ok? Beleza. Depois que você acha ele, é só fechar a porta aqui que tá muito baixo. Pronto. Depois que você encontra esse capacitor equivalente, aí você vai ver que vai ficar dois capacitores, um em cima e um embaixo, e eles vão estar agora em paralelo. Posso apagar essa parte aqui para continuar? Bem, aqui vai dar 15, aqui vai ficar 5, perdão, aqui vai ficar 3, não, vai ficar 1 mais 5, isso vai dar 6, 15, isso vai dar 2 sobre 5. Então, quando eu inverter, esse capacitor equivalente 1 vai ser igual a 5 meios, isso vai ser 2,5 microfarad. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, perfeito. Agora que a gente achou esse primeiro capacitor equivalente, a gente agora vai achar o segundo capacitor equivalente. Então, vou apagar aqui. Tá bom. Então, a gente já viu que esses dois carinhas daqui, ele ficou um único capacitor de 2 microfarad. Agora, esse de cima e o de baixo, eles são ligados em paralelo. Se eles estão em paralelo, a capacitância equivalente é C1 mais C2. Então aqui vai ficar bem simples, porque vai ficar 2,5 mais 6, aqui vai dar 8,5 microfarad. Então, esse cara de cima aqui com o de baixo, eles vão dar um capacitor de 8,5 microfarad. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Então agora, olha o que a gente tem, né? Então agora a gente tem o seguinte. Vou apagar aqui o nosso circuito, porque ele já ficou bem mais simples. Então o nosso circuito ficou um de 8,5 e um outro de 20. Então lembra, todos aqueles três que apareceu, a gente transformou ele para um de 8,5 microfarads. E o outro aqui agora está de 20 microfarads. Aqui era aquele ponto C que a gente tinha desenhado. Ok? Agora eles estão ligados em série. Se é série, de novo, a capacitância equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E aí a gente vai encontrar então que essa capacitância equivalente ela vai ser 1 sobre 8,5 mais 1 sobre 20. E aí é resolver essa continha. Ok? Ok. Tudo bem então? Posso continuar e ir para o item B? Pode. Quando você Pode. resolver essa continha aí, vocês vão ver que a capacitância equivalente ela vai dar de, deixa eu dar uma olhada, questão 45. Ela vai dar 5,96.
Então, isso aqui vai dar 5. Opa, perdão. Quando vocês resolverem aqui e inverter, vocês vão encontrar que a capacitância equivalente vai dar 5,96 microfarad. Professor, como é que eu chego nessa resposta? Resolve essa fração e depois inverte. Tá bom? Aí vocês vão achar 5,96 microfarad. Tá? Perfeito. Então agora a gente já sabe que o nosso circuito... Deixa eu colocar aqui a figurinha dele de novo, que eu não estou achando. Tá aqui. Então esse circuito a gente transformou para um circuito muito mais simples. E ele tem capacitância equivalente de 5,96 microfarad. A até B. Ok, pessoal? No item B, ele pede agora que a gente faça o seguinte. Qual vai ser a carga armazenada... calcule a carga em cada capacitor, considerando que essa diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, ela é de 15 volts. Aí, para a gente resolver isso, nós vamos ter que voltar... A gente vai ter que ir calculando a carga, mas no sentido contrário. A gente vai calcular a carga total desse capacitor, aí depois a gente vai dar um passo atrás, vai reabrir o circuito e vai fazendo passo a passo. Então eu vou fazer com bem calma. Mas todo mundo entendeu como é que chega na capacitância equivalente? Sim ou não? Sim, professor. Perfeito. Então vamos lá para encontrar a nossa capacitância equivalente. Então nossas cargas. Então vou fechar aqui. Ok? Então vamos lá. Então, para o caso mais simples, todos vocês estão conseguindo ver bem direitinho aí? Pessoal, todo mundo está conseguindo ver? Sim. Tá. Então vamos ver com calma. Então, ó, primeira situação que a gente tem que saber qual é a carga total desse circuito. Então, a carga total desse circuito pode ser encontrada da seguinte maneira. Ponto A, ponto B. A capacitância equivalente que a gente achou de 5,96 microfarad e uma diferença de potencial de 15 volts. Ok? Então, nesse primeiro caso, a carga, lembrando que a capacitância é a quantidade de carga pela DDP. Eu conheço a capacitância e conheço a diferença de potencial. Então, eu posso achar agora a quantidade de carga que foi distribuída para todo esse circuito. Então, eu coloco aqui 5,96 vezes 10 a menos 6 Faraday, porque aqui tem um micro. A carga é o que eu quero encontrar e a DDP que foi de 15 volts. Tudo bem? Logo, eu vou achar que a carga total distribuída nesse circuito, ela foi de 89,5 microcoulombs. Tudo bem? Então, todo esse circuito, ele foi alimentado, toda a soma das cargas. Então, se eu pegar a carga desse cara, vou chamar de Q1, Q2, Q3, Q4, toda essa carga vai dar 89,5. Tudo bem? Tudo bem. Então, beleza, gente. Então, agora a gente pode ir atrás de cada uma dessas cargas. Como é que a gente vai fazer? Eu vou ter que dar um passo atrás. Então, eu vou pegar esse circuito que está desse jeito e vou reabri-lo. Então, lembra que a gente tinha feito um passo intermediário. Nós tínhamos colocado aqui. Então, aqui era 8,5 e aqui era 20. Correto? Tudo bem? Então, aqui era um ponto A, aqui eu tinha colocado um ponto C e aqui é o nosso ponto B. Tá bom, gente?
Tá bem. Então vamos lá. Então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa encontrar a gente precisa encontrar a diferença de potencial nesse ponto aqui. Ó. Mas como eles estão ligados, veja que esse capacitor e esse capacitor estão ligados em série. Como eles estão ligados em série, o que eu sei? Quando eles estão ligados em série, a carga deles dois tem que ser exatamente a mesma. Tudo bem? E quem é a carga que esse capacitor recebeu, né? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Esse capacitor ele recebeu toda essa carga daqui, ó. Então, com essa informação dessa carga e com essa informação dessa capacitância, eu vou poder achar a diferença de potencial aqui. Eu vou chamar potencial do ponto C e B. Por que eu vou achar essa diferença de potencial? Porque aí eu vou conseguir achar a diferença de potencial para esse cara, que eu vou chamar de potencial AC, e assim eu vou poder verificar a carga para cada um deles, porque eles vão estar sujeitos ao mesmo potencial. Todos conseguiram entender o que eu estou falando? Pessoal? Sim, professor. Então, beleza. Então, vamos lá para localizar. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui, tá bom? Então, para o capacitor, para esse capacitor aqui, o que eu sei? Eu sei que a capacitância dele é de 20 microfarads e a carga dele foi de 89,5 microcoulombs. Só que eu não sei quanto que é essa diferença de potencial que ele está sujeito. Que é o que eu vou achar agora. Como que eu vou achar essa diferença de potencial dele? Eu vou usar de novo que capacitância é carga sobre diferença de potencial. Capacitância é 20 microfarads, então vou colocar aqui vezes 10 a menos 6. A carga é 89,5 vezes 10 a menos 6. E a diferença de potencial que é que eu estou procurando. Então, eu posso simplificar aqui. Eu vou achar que essa diferença de potencial ela vai ser 89,5 dividido por 20. E isso vai dar... Deixa eu pegar a calculadora aqui. Isso vai dar 4,47. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Aí se eu quiser achar agora a diferença de potencial para esse outro lado, é fácil. Porque olha só, a diferença de potencial entre o ponto A e C, ela somada com esse outro pedacinho tem que dar a diferença de potencial toda, que é de 15 volts. Então, nesse primeiro pedaço, ele tem uma DDP de 4,47, 4,5. Então, com certeza, o outro lado do circuito vai ter uma DDP de 10,5 volts. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse pedaço aqui, eu estou sempre desenhando separado para ficar limpo, para não confundir. Então, esse pedacinho está sujeito a uma diferença de potencial de 4,47 volts. Esse pedacinho aqui vai estar sujeito a um potencial que a gente não sabe. Mas eu sei que esse ponto A e esse ponto B, eles estão sujeitos a uma DDP de 15 volts. Como esse lado, que eu não sei a DDP, está em série com o outro, ó, as DDPs vão se somar, né? Então, esse pedaço que está faltando, então, 15 volts, vai ser igual a essa diferença de potencial que eu estou procurando, mais a outra que eu encontrei, de 4,47 volts. Logo, a diferença de potencial aqui vai ser de aproximadamente 10,5 volts. E por que eu preciso conhecer essa diferença de potencial? Porque agora eu tenho um circuito, olha, eu tenho um circuito com 3 capacitores
Eu vou desenhar aqui, vou fazer bem grosseirão mesmo assim, mas para vocês entenderem. Em que ele está sujeito a uma DDP de 10 volts e meio. E aí é igual aqueles problemas de ensino médio. É achar a carga de cada um. Bem, se eles estão em paralelos, eles estão sujeitos à mesma DDP. Então, por exemplo, a carga desse cara de baixo. Aí eu vou usar a capacitância, é carga sobre DDP. Certo? A capacitância dele é 6 microfarad. A carga que eu quero encontrar é a DDP é de 10,5. Aí eu vou achar a carga dele. Tudo bem? E os de cima? Bem, os de cima eles estão em série. Então vai ter uma DDP para esse pedacinho e uma outra DDP para esse pedacinho. Mas eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu acho que agora dá para vocês continuarem fazendo. Deu para entender como faz, Carol? Deu sim, professor. Beleza. Vamos dar continuidade? Posso continuar? Vou apagar aqui. Pode, professor. Beleza. Então, nós já vimos a 36, a 45 e agora uma outra questão que vocês me pediram, que é a questão... Que é a questão... Que é a questão 87, né? Eu vou pegar aqui o desenho da 87, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui o livro. Cadê o PDF? Tá aqui. Ah, deixa eu passar a frequência para vocês, senão eu vou me esquecer, pessoal. Estou pegando aqui a questão 87. Pô, essa questão aqui tá de boa. E professor, quando o senhor deixa agendado para gente a aula dia de sábado, aparece um link do Google da frequência. A gente poderia acessar por lá, ao invés de esperar o senhor mandar no Mas é chat? esse mesmo. Ah, tá. Tudo certo. Eu já fiz para ficar prático para mim. Mas, professor, quando eu cliquei no link, estava dizendo que já estava encerrado. É porque eu deixei ele encerrado só para abrir no dia da aula. Não, mas foi ainda agora. Pois é, porque eu ainda não abri ele. Ah, tá, tudo bem. Eu tô fazendo isso agora. Então deixa eu só avisar uma coisa para vocês. Hoje eu não consegui fazer a transmissão direta para o YouTube. Então quando eu terminar aqui eu ainda vou jogar para lá, tá, gente? Tudo bem. E hoje meu computador tá bem lentinho. Não tá ajudando não. Toda vez que eu tô fazendo a gravação de aula ele fica mais lento do que o normal. O senhor vai jogar ainda hoje, professor? Vou assim que terminar. Só que demora um pouco mais, porque como eu tenho que converter o vídeo, eu acho que ele não sobe direto. Aí eu tenho que converter, aí demora um pouquinho. Mas eu já vou terminar aqui, eu já vou colocar para subir. Aí o senhor estende a hora da entrega para 20 horas ou 21. Nem se eu quisesse, porque já está cadastrado. Poxa, professor. Pronto, já está aberto o link, tá, pessoal? Gente, vocês não precisam assinar 2 vezes, tá? Porque senão depois eu fico confuso, mas eu coloquei até para ter recibo que vocês receberam, que vocês assinaram, que aí fica mais fácil. Então vamos lá. Então a questão é a... Nossa, hoje está muito devagar meu computador.
Ah, mas eu sei porque que ele está devagar. Porque ele não está ligado na tomada. Pronto. Agora melhorou. Eu estava todo esse tempo usando a bateria do computador e aí ele fica num formato mais econômico. Não percebi. Pronto. É essa questão aqui, correto? Sim, professor. Tá bom. Então, esse problema, bem, a gente tinha que fazer... Tá, vamos dividi-lo. A gente tem um ponto A. Tem um ponto B. Qual foi a dificuldade de vocês para resolver esse problema? Esse carinha bem aqui no meio, né? É, professor. Então, aqui o problema ele pede para você usar a simetria do problema. O que ele quer dizer com a simetria? É que se você tivesse corrente passando por aqui, quando você colocar isso na diferente potencial e colocar a corrente para circular, você vai ter esse sentido de ser corrente passando, né? Tá vendo? Tudo bem? Tudo bem. Aí o que acontece? Veja que passa uma corrente num sentido para cá e uma corrente num outro sentido para cá. Então esse capacitor é como se ele não fosse alimentado, é como se ele não existisse. Então ele é colocado só para confundir a cabeça de vocês mesmos. Então uma maneira de você contornar isso é você não considerando ele, você pode desconsiderar ele. É justamente essa simetria que ele fala. É como se esse problema... Deixa eu colocar uma outra camada aqui, senão eu vou riscar por cima, eu não quero riscar por cima. É como se esse circuito ele pudesse ser cortado no meio. É como se esse circuito pudesse ser cortado bem aqui no meio e ele fosse em dois circuitos assim, ó. Tá. Aqui é uma capacitância, aqui é outra capacitância e aqui um outro caso. Tudo bem? Aí você vai ter esses dois aqui que vão estar em paralelo. Então, desse cara, a capacitância equivalente dele vai ser um 2C. E desse outro cara aqui, a capacitância equivalente dele vai ser um 4C. Aí eles vão estar em série. Quando eles estiverem em série, o inverso da capacitância equivalente vai ser 1 sobre 2C e aqui 1 sobre 4C. E aí isso vai ser 4C, aqui vai ficar 2 mais 1, e isso vai ficar 1 sobre a capacitância equivalente, vai ficar 3 sobre 4C, a capacitância equivalente, 4C sobre 3. Ok? Ah, sim, entendi, professor. Obrigada. Tá bom, gente? Professor, eu não entendi esse capacitor aí que você falou que dá para dividir. Tipo, como ele só some assim? É porque, se Entendi. você imaginar a corrente passando, ele vai ser carregado por essa corrente que passa daqui e, ao mesmo tempo, ele vai ser descarregado, porque ele vai gerar uma carga negativa no sentido contrário. Então, é como se esse capacitor aqui do meio, ele não existisse. Ah, sim, entendi. Obrigada. Tá bom? Então, é isso que ele fala da simetria do problema. Você só não poderia desconsiderá-lo se os capacitores aqui tivessem cargas diferentes. Se esses daqui tivessem cargas diferentes. Aí ia dar problema. Ok? Ok. Certo, pessoal? Acho que deu para clarear bastante a ideia de vocês aí. Dá para dar mais uma trabalhadinha. Eu vou... Bem, a gente pode encerrar por agora, né? Porque eu vou dar aula daqui a pouco também. Então, tenho que preparar outra aula ainda. Mas qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, alguma coisa, tá bom? Essa semana a gente continua falando de circuitos elétricos. O que vocês acharam desse capítulo? Acharam esse novo capítulo mais difícil ou mais tranquilo? Ou nem olharam ainda? Já nem olhei, professor.
Eu queria Very complicated. Sábado que vem fazer... não tem lista, né? Não, na verdade a lista foi juntada, vai ser só no outro sábado ainda, né? No dia 6 de março. Aí o que eu queria fazer? Eu queria fazer um experimento essa semana com vocês. E quando eu digo experimento, não é experimento de física, não. Na quinta-feira, eu queria entrar ao vivo para que a gente pudesse resolver alguns exercícios associados a esse capítulo 21. Então eu entraria ao vivo na quinta e entraria ao vivo no sábado também. O que vocês acham? Eu acho perfeito. Porque eu fiz isso com a turma de Física 1 e aí funcionou legal também. Eles pediram. Pode ser? Pode. Então, beleza, gente. Então era isso aí. Bom trabalho para vocês. Daqui a pouco a aula já vai estar disponível lá, tá bom? Não deixem de assinar a lista de frequência. A lista de frequência ela está aqui nos detalhes da reunião. Você pode clicar em detalhes de reunião. Tem o link já para vocês na descrição, tá bom? Pessoal, puder jogar aí no chat para o pessoal, não deixa de assinar. Tá, gente? E hoje é a entrega da nossa listinha número 3. Encerra às 5h30 da tarde. Tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá?